Regime próprio de previdência social. Vamos resolver agora questões de outra banca, VUNESP. Vamos lá? Então, começando. Olha, suponha que o prefeito do município X apresente proposta de reforma da Previdência no âmbito local, com o objetivo de adequar as disposições do regime próprio de previdência do funcionalismo ao texto constitucional vigente após a promulgação da Emenda Constitucional 103. A respeito dessa proposição, é correto afirmar que, veja só, letra A, poderá ser estabelecido por lei ordinária tempo de contribuição diferenciado para o gozo de aposentadoria para todos os integrantes do quadro da Guarda Municipal, diante do pressuposto que esses agentes estão necessariamente sujeitos à situação de risco. Bem, nós temos aqui, depois da Emenda Constitucional 103, uma mudança no parágrafo 4º do artigo 40. Por quê? Antes da reforma, poderia, por lei complementar federal, ter aposentadoria com critérios diferenciados para servidores que exercessem atividade de risco. Isso não tem mais na Constituição. O que tem é que o ente federativo poderá, por meio de lei complementar, adotar critérios, adotar idade e tempo de contribuição diferenciados exclusivamente no caso de servidores com deficiência, submetidos à exposição efetiva a agentes prejudiciais da saúde e agentes socioeducativos, penitenciários e policiais civis. Não se fala em guarda municipal. Então, aqui, não. Nós temos que retirar, por conta da sujeição de atividade de risco, que não é contemplado como aposentadoria especial para após a emenda 103, e também guarda municipal, nada em relação ao que tem a Constituição. Letra B. Poderá, por meio de emenda à lei orgânica, poderá ser estabelecida regra que admita a acumulação de benefícios decorrentes do regime próprio de previdência, ainda que os cargos não sejam cumuláveis na atividade. Não. Olha, no regime próprio de previdência social, nós temos uma regra da Constituição Federal que pode haver mais de uma aposentadoria, sim, quando os cargos forem cumuláveis autorizados pela Constituição. Então, veja só, olha, a respeito da proposição, do caso do prefeito, é correto afirmar que, por meio de emenda à lei orgânica, poderá ser estabelecida a regra que admita a acumulação de benefícios decorrente do regime próprio, ainda que os cargos não sejam cumuláveis. Não, errado. Letra C. Por meio de emenda à lei orgânica, não poderá ser definida regra que autorize a soma ao período de contribuição, o período relativo às licenças prêmio não gozadas pelo servidor em atividade. Então, olha só, por meio de emenda à lei orgânica, não poderá ser definida regra que autorize a soma. Então, letra B está meio esquisito. Letra C. A lei local não poderá conceder abono de permanência ao servidor que, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, em valor igual da sua contribuição.
Poderá sim, porque no máximo em valor, o valor da contribuição. Letra D. Aqui, na verdade, está tudo errado. Olha, letra A, letra B, letra C, letra D. Né? Então, letra D, errado. Letra E. Por meio de lei local, é válida a criação de entidades autárquicas distintas para gerir a previdência dos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Também errado, porque não pode ter mais de uma unidade gestora no mesmo ente federativo. Então, veja só, letra E, errado, letra D, errado, letra A, errado, letra B, errado, letra C, a correta. Por quê? Por meio de emenda à lei orgânica, não poderá ser definida regra que autorize a soma ao período de contribuição o período relativo às licenças prêmias não gozadas pelo servidor em atividade, certo? Por quê? Porque não pode haver tempo fictício. A lei não pode criar tempo fictício e nem usar tempo fictício para contagem. Então, letra C é a resposta correta, tá bom? Vamos lá? Próxima questão. Nas hipóteses de omissão da legislação de regência do regime próprio de previdência social, aplicar-se-ão no que couber os requisitos e critérios fixados para: letra A, para o regime próprio de previdência dos servidores federais, letra B, para o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, letra C, para o regime geral de previdência social, letra D, para regime próprio de previdência complementar e letra E, para o regime geral de previdência complementar. Então, na omissão legislativa, né, da regência do regime próprio, nós vamos aplicar no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Letra C, o gabarito correto é o que dispõe a própria Constituição Federal, né? Então, aplica-se as regras do regime geral subsidiariamente, certo? Mais uma, veja só. São segurados do regime próprio de previdência social. Letra A. Os titulares de cargo efetivo, provimento efetivo, em gozo de licença para tratamento de saúde. Letra B. Os titulares de mandato eletivo, em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. Letra C. Os titulares exclusivamente de cargo de provimento em comissão, em gozo de licença para tratamento de saúde. Letra D. Os servidores temporários em gozo de licença maternidade ou paternidade. E letra E. Os empregados públicos em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. O que poderia aqui trazer, né, um medo do candidato em relação a essa questão é a situação de estar afastado para tratamento de saúde seu ou da família. Não importa aqui. Aqui eu tenho que saber que pertence a regime próprio de previdência o servidor que ocupa cargo efetivo. Aquele que está ocupando cargo exclusivamente em comissão, cargo temporário, exclusivamente mandato eletivo, sem vínculo com o regime próprio, estão no regime geral. Então, veja só, eu volto e falo, olha, são segurados do regime próprio de previdência social os titulares de cargo de provimento efetivo, em gozo de licença para tratamento de saúde. Sim, eles estão afastados, mas como ocupam, né, o cargo de provimento efetivo,
No caso do ente federativo que possui regime próprio, é ele que vai ser o segurado. Olha, titular de mandato eletivo, cargo exclusivamente em comissão, servidor temporário, empregado público, não importa, é empregado, são todos do regime geral de previdência social. Então, provimento efetivo, neste caso, regime próprio. Se for federal, estadual, distrital, tenho absoluta certeza. Se for do município, eu tenho que ver. No caso, esse município tem regime próprio? Então, é do regime próprio, certo? Vamos lá? Terminamos aqui, né? Nesse caso, o VUNESP tem poucas, mas a gente consegue também aprender um pouco, mas aí você percebe que você muda de banca, mas os temas são os mesmos. Um com abordagem mais direta, outro com uma linguagem mais rebuscada, mas os temas são os mesmos.